Na manhã de 22 de novembro de 1963, o mundo parou. Em Dallas, Texas, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, desfilava em um carro conversível ao lado de sua esposa, Jacqueline, quando 3 disparos ecoaram pelas ruas. Em segundos, o homem mais poderoso do planeta estava morto. E mesmo 6 décadas depois, a pergunta continua ecoando. Quem realmente matou JFK? Logo após os tiros, a polícia apontou um nome: Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que havia vivido na União Soviética e tinha ligações comunistas. Ele foi preso horas depois, mas nunca teve tempo de se defender. 2 dias depois, em rede nacional, Jack Ruby, dono de um clube noturno com ligações diretas com a máfia, entrou na delegacia e matou Oswald a sangue frio. Foi o suficiente para transformar um assassinato em uma conspiração. Por que Ruby faria isso por patriotismo? Ou para calar a única testemunha que poderia revelar a verdade? Quando o governo criou a Comissão Warren para investigar o crime, o relatório oficial concluiu que Oswald agiu sozinho. Mas desde então, milhares de especialistas, jornalistas e agentes da inteligência duvidam dessa versão. As inconsistências são gritantes. Os ângulos dos tiros, a famosa bala mágica que teria perfurado 2 homens e saído intacta, e a presença de figuras suspeitas ao redor do local. Tudo indicava que algo muito maior estava por trás do assassinato. E é aí que entra um dos elementos mais sombrios dessa história. A máfia americana, na época, o governo Kennedy, havia declarado guerra ao crime organizado. O irmão do presidente Robert Kennedy, então procurador-geral, perseguia implacavelmente chefões como Sam Giancana, Carlos Marcelo e Santos Traficante, homens com poder suficiente para corromper políticos, eliminar inimigos e manipular eleições. Fontes do Polícia Federal norte-americana e da CIA sugerem que esses mesmos homens tinham motivos pessoais para destruir os Kennedys, e contatos dentro do próprio governo, capazes de executar o plano. Mas por que a máfia se envolveria em algo tão arriscado quanto matar um presidente? A resposta pode estar em um acordo quebrado. Giancana e Marcelo teriam colaborado secretamente com a CIA em operações para eliminar Fidel Castro, em troca de tolerância nas suas atividades criminosas. Porém, quando John e Robert Kennedy decidiram cortar laços e intensificar as prisões contra o crime organizado, esses homens se sentiram traídos. O ódio se transformou em vingança, e o alvo estava à vista. Várias testemunhas e informantes da época afirmaram que Carlos Marcelo, o chefão de Nova Orleans, chegou a confessar sua participação, dizendo que removeria a cabeça do cachorro para que o corpo morresse. Ele se referia a Kennedy como a cabeça, e Robert, o irmão, como o corpo. Essa metáfora cruel seria confirmada anos depois, quando Robert Kennedy também foi assassinado, em 1968. Coincidência? Ou continuidade do mesmo plano? Mas o envolvimento da máfia não explica tudo. Muitos acreditam que ela não agiu sozinha. A teoria mais aceita entre os investigadores independentes é que o assassinato foi uma operação conjunta entre a máfia, a CIA e setores do governo, unidos por um objetivo comum: eliminar um presidente que ameaçava interesses poderosos. Kennedy havia demonstrado insatisfação com o avanço militar no Vietnã, com o poder das corporações financeiras e com o domínio da própria CIA sobre as decisões do país. Ele chegou a declarar publicamente que pretendia fragmentar a agência em 1000 pedaços e espalhá-la ao vento. Poucos meses depois, estava morto. O investigador Jim Garrison, promotor de Nova Orleans, foi o único homem que tentou levar o caso a julgamento. Ele acreditava que o assassinato de JFK havia sido um golpe interno, planejado para mudar o rumo político dos Estados Unidos da América, mas Garrison foi desacreditado, ridicularizado pela mídia e afastado do caso. Décadas mais tarde, o filme JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, de Oliver Stone, reacendeu a discussão e mostrou o quanto a verdade ainda estava enterrada em documentos secretos. E há outro detalhe perturbador. Quando o Congresso americano criou o Comitê de Assassinatos nos anos 1970, novas evidências apontaram que provavelmente houve uma conspiração. Contradizendo completamente o relatório original da Comissão Warren, o comitê mencionou ligações entre a máfia e agentes da CIA envolvidos em operações de eliminação de alvos políticos. Mesmo assim, a investigação foi encerrada antes que os nomes fossem oficialmente revelados. Muitos desses documentos permanecem classificados até hoje. Em 2017, o governo americano liberou milhares de páginas do arquivo de JFK. Porém, algumas das mais importantes continuam seladas, protegidas sob o argumento de segurança nacional. Isso levantou novas suspeitas. Se a história oficial é verdadeira,
Por que esconder algo por tanto tempo? O que ainda existe nos bastidores que pode mudar o entendimento do maior assassinato do século XX? Outro ponto pouco falado é o papel da imprensa e do medo da opinião pública. Durante décadas, quem questionava a versão oficial era taxado de conspiracionista. Mas hoje, com o avanço das investigações independentes e o acesso a documentos antissecretos, muitos acreditam que a história contada ao mundo foi cuidadosamente construída para proteger figuras e instituições de alto escalão. E talvez o mais intrigante de tudo seja a sucessão de mortes misteriosas que cercaram o caso. Testemunhas que afirmaram ter visto mais de um atirador morreram em acidentes inexplicáveis, ataques cardíacos súbitos e até suicídios suspeitos. Jornalistas que tentaram expor conexões entre Oswald Ruby e a máfia desapareceram sem deixar rastros. Parecia que alguém queria apagar cada rastro da verdade. Mas há também o lado simbólico. O assassinato de JFK não matou apenas um presidente. Menos matou a inocência de uma nação. Foi o ponto de ruptura entre a confiança no governo e o início da era da desconfiança total. Um golpe que moldou a política, a mídia e até a cultura americana. Muitos dizem que, aperte Dolly, o mundo entrou na era das sombras, onde a verdade é manipulada e os segredos valem mais que a justiça. E no centro de tudo, ainda ecoa o nome de Jack Ruby, menos o homem que silenciou o acusado antes que pudesse falar. Ruby morreu pouco tempo depois, alegando ter sido envenenado e dizendo: "Tudo o que vocês ouviram é mentira." Suas palavras finais foram um aviso e talvez um pedido de socorro. Hoje, restam apenas perguntas e fragmentos. As filmagens do Zapruder, os testemunhos contraditórios, os áudios apagados e as promessas quebradas. Mas uma coisa é certa: a história de JFK continua viva, pulsando nas entrelinhas da verdade e da manipulação. E talvez, um dia, quando os últimos arquivos forem abertos e as vozes silenciadas puderem ser ouvidas, o mundo descubra que o tiro que matou o presidente não partiu de um só rifle, mas de um sistema inteiro que decidiu calar quem ousou desafiar o poder. Porque, no fim das contas, algumas verdades não são apenas perigosas, são fatais. Se você quer continuar explorando os mistérios que a história tenta apagar, inscreva-se no canal Enigmas das Sombras e não perca os próximos episódios. A verdade pode estar mais próxima do que você imagina, mas o preço de descabrilá pode ser alto demais.